CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Estamos de volta com o CBN Campo Grande desta sexta-feira, destacando um levantamento, uma pesquisa que foi feita em parceria com o Sebrae para testar, para medir os impactos do novo coronavírus, especificamente num setor estratégico importante para a economia do estado, que é o comércio, né, de Mato Grosso do Sul. Então, essa pesquisa foi para levantar aí se houve ou diminuiu ou aumentaram as demissões no mês de junho e também os efeitos no faturamento dos comerciantes. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Vanessa Schmidt, que é analista do Sebrae. Vanessa, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, obrigada. Para a gente entender um pouquinho o que a pesquisa demonstrou, né? Lembrando que a pesquisa já foi feita agora no mês de junho, né? Sim, a gente percebeu que o nível de medo das pessoas, tanto de empresários quanto de consumidores, está diminuindo um pouco em relação à edição anterior das pesquisas. E a gente pensa que isso se reflete principalmente porque a gente vê que a quantidade de empresários dizendo que tiveram queda no faturamento reduziu um pouco, aí, em torno de 10 pontos percentuais. E a quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar, a ir às compras também aumentou um pouco. O nível de emprego também, né, de empresários que demitiram está diminuindo. Então, provavelmente, esses fatores estão impulsionando aí um cenário mais positivo. Então, dá para dizer que a pesquisa ela conseguiu mensurar. Nós estamos em junho, né, pegando aí abril, né, março, abril, maio. Quer dizer, em junho, a pesquisa detecta que o cenário é melhor do que durante esses últimos 3 meses, que foi o começo da pandemia, toda aquela restrição. A pesquisa aponta para esse caminho. Sim, na primeira edição que a gente realizou, a gente pegou mais aquela fase de restrições ali, que foi por volta de abril, março, abril, né? Então, a gente via que o nível de medo e a queda no faturamento devido a esse período de inoperação de algumas empresas foi bem maior. E agora, com a volta mesmo que controlada e ainda com restrições, principalmente com relação à biossegurança, essas empresas já estão conseguindo garantir um nível de faturamento um pouco melhor, também porque elas migraram para fazer vendas em outros canais e estão usando outras estratégias para atingir esse consumidor. Aproveitando que você entrou nesse assunto, muitas empresas tiveram que se reinventar, claro que nem todas conseguem se adequar de forma rápida, mas isso aconteceu. As pessoas criaram outros canais, outras alternativas, outras abordagens para poder também correr atrás, não ficar esperando, né, só a questão do tradicional, do convencional que eles vinham praticando. Sim, a gente percebeu que muitas empresas migraram primeiro para venda por redes sociais. Então, Facebook, WhatsApp, Instagram, então elas estão usando muito esses canais digitais. Quem ainda não estava utilizando esses canais passou a utilizar e quem já utilizava ampliou a utilização. A gente também percebeu que eles ampliaram muito as entregas em domicílio. Então, a gente percebe que o consumidor, ele gosta muito de comprar das lojas físicas, mas agora ele está preferindo comprar das lojas físicas à distância. Então, quem está indo para esses outros canais de comercialização está conseguindo aumentar um pouco o faturamento em relação às outras empresas. Já há um consenso, Vanessa, que esses novos canais de venda, eles podem permanecer fortalecidos após pandemia e com a volta das pessoas às lojas, né? A gente também até mostrou aqui no Dia dos Namorados, vários segmentos até tiveram um bom resultado, né? Diferente do Dia das Mães, que foi em maio, mas o Dia dos Namorados já teve um resultado um pouco superior. A gente conversou com alguns lojistas e isso também já foi perceptível. Quer dizer, voltando à pergunta original, com os novos canais e também retomando no ponto físico, você acha que de alguma maneira isso pode agregar no fortalecimento das empresas daqui para frente? Sim, com certeza. Primeiro, a gente percebe que a maioria dessas empresas pretende manter esses novos canais aí no pós-pandemia. Então, a gente vê que sim, muitas usaram isso como inovação nesse momento, mas pretendem manter. Muitos consumidores também pretendem continuar usando esta forma mais cômoda para fazer as compras.
O retorno ao atendimento físico, sem dúvida, estimula mais tanto o consumidor quanto os lojistas. No entanto, é importante que eles estejam atentos sempre à manutenção de regras de biossegurança, porque o consumidor está muito preocupado com essa questão de sentir-se seguro na hora de fazer as compras. Tem um item aqui da pesquisa que chama atenção, e eu quero detalhar com você, no que diz respeito ao receio com os impactos da pandemia. A pesquisa aponta que o grau de medo, né, que é aquela sensação que a pessoa, que o lojista tem, né, medido numa escala de 1 a 5, obteve uma redução num nível mais alto, que corresponde a muito medo. Quer dizer, no caso dos empresários, em março, o receio de alto era para 50% dos entrevistados. Em abril, caiu para 44%. No início de junho, caiu para 36%. Quer dizer, o medo também está recuando. Sim, a gente percebe que tanto entre empresários quanto entre consumidores esse medo está recuando, né? Isso se reflete bastante também por como a pandemia está avançando em cada uma das regiões do estado. Então isso é positivo no sentido de que gera uma expectativa de mais normalidade no consumidor, que tende a gastar mais dentro desse cenário. No entanto, a gente precisa considerar que ainda é um cenário atípico. E a gente percebeu que para muitos consumidores, o pós-pandemia, um dos fatores mais importantes para tomada de decisão de consumo no pós-pandemia vai ser o fato de as empresas terem exercido um papel social responsável durante a pandemia. Então, é importante que tanto o empresário esteja atento a isso, quanto que ele comunique isso para o seu consumidor, porque vai ser um critério para mais de 80% dos consumidores muito importante na hora de decidir por comprar um produto de determinada empresa. Aí você entrou num tema também crucial, que é manter a comunicação com o consumidor. Não importa qual seja o meio, mas manter esse contato, manter a empresa presente na memória do consumidor. Isso, a gente percebe que nessa fase de retomada, o consumidor está buscando muito por acolhimento. Então, ele busca saber como as marcas vão se enquadrar no estilo de vida que ele está tendo nesse momento. Então, além de fazer a comercialização pelas redes sociais, é importante que essas marcas comuniquem. Então, comuniquem o papel que elas estão exercendo, comuniquem como o produto ou serviço delas se encaixa nessa nova realidade, como ela está se adequando para atender as necessidades do consumidor nessa nova realidade. Então, mais do que se comunicar e vender, é estar próximo. É fazer com que esse cliente se sinta seguro perto dessa marca, porque é isso que vai fidelizar o cliente aí nos próximos meses. Porque, naturalmente, o empresário começa a perceber uma queda no faturamento ou uma insegurança em relação ao futuro. Muitos acabam se recolhendo, né? E acabam, talvez até, agravando ainda mais a situação. Eu sei que não é fácil, imagino que não deve ser fácil, mas a pesquisa mostra que a postura deve ser ao contrário disso, né? Exatamente. A gente fala que a crise normalmente é o momento do empresário se reinventar, né? Então, tanto ele quanto o consumidor querem ser surpreendidos nesse momento. Então, eu, empresário, preciso pensar na nova realidade do meu cliente e o que eu vou fazer para trazer o meu produto como relevante nesse novo cenário. Então, é importante que, apesar de serem necessárias medidas de segurança, cuidados, que esse empresário esteja pensando no novo. O que ele vai produzir de novo, o que ele vai oferecer de diferente e como ele vai surpreender o cliente durante a crise. Vanessa, agora só para a gente finalizar, a questão da pesquisa. Ela foi feita agora em junho, ela vai ser mensal? Sim, a gente vai realizar uma próxima agora em julho, provavelmente. O resultado deve sair no final do mês de julho, enquanto durarem os efeitos da pandemia. Tá certo que é pesquisa, mas qual que é? Seguindo essa tendência, se nada mudar no cenário, você acha que poderemos ter números ainda melhores? Eu acredito que se as empresas respeitarem essas questões de biossegurança e continuarem se reinventando, a tendência é isso ir melhorando, né? Claro que existe a situação de como a pandemia vai avançar no estado, isso vai influenciar bastante, mas desde que os empresários tomem esses cuidados e o consumidor passe a se sentir mais seguro, também com relação à insegurança de renda, o cenário tende a ir melhorando. Tá certo. Entra um pouco de otimismo da nossa parte, querer que tudo, né, seja bom, porque a gente quer que todo mundo se resolva e as coisas vão melhorando, mas temos que observar isso que você citou, como que a pandemia vai se comportar daqui para frente. Há altos, há baixos, né? Há cidades que estão mais complicadas. Eu conversei com a Vanessa Schmidt, que é analista do Sebrae,
e nos ajudou aqui a interpretar essa pesquisa importante que mede, né, não só os resultados, mas também a confiança, o medo, não só do empresário, mas também do consumidor. Vanessa, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia, um ótimo fim de semana para você. Obrigada, bom dia. Agora... CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.